Se não tivesse imagens, talvez você não iria acreditar. Escavadeira abre rocha e mineiros descobrem algo chocante. Bem-vindos ao Fatos Mais. Garoto cavando batatas encontra obra-prima egípcia. Em 1952, um estudante escocês cavando batatas como punição encontrou, em vez disso, uma cabeça de estátua de arenito vermelho de quase 4.000 anos na Casa Melville, em Fife. Essa descoberta foi apenas a primeira de uma série de achados que se estenderam por mais de 3 décadas, desenterrando um total de 18 artefatos egípcios, incluindo figuras de bronze e placas de cerâmica. Os artefatos, datados da 12ª dinastia até o período ptolemaico, de cerca de 1922 a.C. a 30 a.C., incluem itens notáveis como uma estatueta de bronze do deus Apis e uma figura da deusa Ísis, amamentando Horus. Essa descoberta intrigou os arqueólogos. Afinal, como artefatos egípcios antigos foram parar enterrados em solo escocês? Somente recentemente, os arqueólogos finalmente desvendaram o mistério. Hoje, especialistas acreditam que Alexander Leslie Melville, conhecido como Lord Baloney, provavelmente trouxe esses artefatos para a Escócia. Baloney viajou ao Egito no século XIX, quando era comum que viajantes ricos comprassem antiguidades. Após seu retorno, a coleção foi armazenada e eventualmente esquecida, possivelmente movida para um prédio externo, que foi posteriormente demolido, enterrando os artefatos junto. Assim, o mistério de décadas das estátuas egípcias foi finalmente resolvido. Hoje, os artefatos estão abrigados no Museu Nacional da Escócia, onde continuam a ser apreciados por visitantes e locais. Mineiros encontram rara esmeralda de 360 quilos em pequena cidade brasileira. Na pequena cidade brasileira de Pindobaçu, uma descoberta notável deixou a comunidade local e o mundo em admiração. Uma esmeralda de 360 quilos, medindo 1,30 m de altura, foi desenterrada nas profundezas da mina Carnaíba, localizada no estado da Bahia, renomado por seus ricos depósitos de gemas. E especialistas acreditam que essa enorme pedra preciosa contém aproximadamente 180 mil quilates de cristais de esmeralda. Seu valor impressionante é de 33 milhões de dólares. Apesar da mina ser conhecida por seus depósitos de gemas, a descoberta de uma esmeralda tão grande ainda é considerada extremamente rara devido ao seu tamanho e qualidade. Ao contrário das esmeraldas típicas usadas em joias, esse espécime do tamanho de uma rocha é mais valorizado como item de colecionador do que como gemas cortadas para uso em joias. Especialistas sugerem que seria uma impressionante exibição em um museu ou no saguão de uma propriedade luxuosa. O proprietário que descobriu essa esmeralda optou por manter sua identidade em segredo e permanecer anônimo, temendo pela segurança dele e de sua família. De fato, ele também manteve a localização da pedra como um segredo bem guardado, movendo-a entre locais seguros, sob rigorosa segurança. Bem, se eu também descobrisse uma gema que valesse mais do que várias propriedades imobiliárias de alto valor, eu também garantiria que ela não fosse roubada ou cobiçada por ninguém. Túnel do século XV, sob as movimentadas ruas da Cidade do México. Arqueólogos descobriram um segredo inesperado. Um túnel asteca, de 600 anos, adornado com intricadas esculturas e pinturas. O túnel, que mede cerca de 8,5 metros de comprimento, é ricamente decorado com esculturas, incluindo representações do deus asteca Tlaloc, associado à chuva, água e fertilidade. Tlaloc, frequentemente representado com olhos de óculos e presas, era reverenciado e temido por seu controle sobre a água que dava vida e as tempestades destrutivas. Junto a essas esculturas, os arqueólogos também encontraram restos de estátuas, incluindo uma figura sentada decapitada e pés solitários. Os pesquisadores acreditam que esse túnel foi construído durante o reinado do imperador Moctezuma I, um governante conhecido por sua expansão do império e seus projetos de construção, incluindo o dique através do Lago Texcoco. Ele também foi o governante que declarou que a guerra era a principal tarefa dos astecas, pois esses povos se engajavam em rituais envolvendo sacrifícios humanos, não apenas para garantir uma boa colheita, mas também para agradar aos deuses que os astecas adoravam. Até hoje, a descoberta desse túnel permanece uma das mais significativas e inesperadas na região. Fazendeiro chinês descobre caverna acidentalmente enquanto cavava um poço. Sob um tranquilo quintal na cidade de Qishan, na China Central,
uma descoberta inesperada revelou algo surpreendente. Enquanto cavava um poço, um fazendeiro local chamado Sr. Zhang encontrou uma caverna de karst em vez de água. O que o recebeu após cavar foi uma caverna natural adornada com estalactites e estalagmites que se formaram ao longo de milhares de anos. Essa caverna foi descoberta em seu quintal, precisamente a 20 metros abaixo do solo. O que é surpreendente sobre essa descoberta é o fato de que as características dentro da caverna pareciam mágicas. Alguns até compararam as formações a flores de lótus, enquanto outros as compararam a elfos. No entanto, essa descoberta não é algo completamente inédito na região. Os moradores do condado de Qi já eram conhecidos por cavar seus próprios poços, e ao fazer isso, alguns deles, ocasionalmente, atingiam cavernas de calcário natural. De acordo com registros oficiais, cavernas semelhantes foram descobertas na área, algumas medindo até 1.200 metros de comprimento. E isso não torna as cavernas de karst menos especiais. Essas cavernas se formam a partir da dissolução de rochas solúveis, como calcário, dolomita e gesso. No entanto, elas não são comuns na China Central, onde o Sr. Zhang reside. Há um enterro nômade de 2.000 anos no sul da Rússia. Perto da vila de Nikolskoye, no sul da Rússia, um fazendeiro chamado Rustam Mudayev fez uma descoberta notável enquanto cavava um buraco em sua terra. Ele desenterrou um túmulo de 2.000 anos, contendo os restos mortais de um nômade real, acreditado ser um chefe da tribo Sarmata. O túmulo continha uma ampla variedade de artefatos, incluindo joias de ouro e prata, armas e itens da vida cotidiana. No entanto, a parte mais intrigante dessa descoberta foi o esqueleto com um crânio artificialmente deformado em formato de ovo. Uma prática conhecida entre antigos grupos como os Sarmatas, Alanos e Hunos. Esse enterro também revelou o esqueleto de um homem risonho, assim chamado devido à condição de seus dentes preservados e ao fato de que seus restos mortais faziam parecer que ele estava rindo em seus últimos momentos. Junto com esse homem risonho, havia o esqueleto de uma mulher acompanhada por um espelho de bronze e um cordeiro sacrificial. O corpo do chefe, em particular, era impressionante devido ao cuidado e à opulência com que foi enterrado. Sua cabeça repousava sobre um travesseiro, e ele usava uma capa decorada com placas de ouro caras e luxuosas, e a estrutura do século III e os restos mortais de um cão de 1.800 anos. Em 2017, trabalhadores que cavavam para a nova linha de metrô de Roma desenterraram história em vez disso. Durante a construção da linha de metrô C da nação, os trabalhadores descobriram as ruínas carbonizadas de uma estrutura do século XIII, revelando o que os especialistas chamam de uma cena semelhante à de Pompeia. O local, localizado perto das antigas muralhas de Aureliano, assim como Pompeia, mostra a vida interrompida por um desastre. Os restos sugerem que a estrutura poderia ter sido uma residência aristocrática ou parte de um quartel militar. Entre os achados estavam fragmentos de paredes com afrescos em tons avermelhados, mosaicos em preto e branco no chão e artefatos de madeira, incluindo peças de móveis como mesas e bancos. O incêndio que destruiu o edifício endureceu e preservou muitos artefatos, incluindo um raro teto de madeira carbonizada. No entanto, não foram os artefatos que capturaram a atenção dos pesquisadores, mas sim os restos mortais, bem preservados de um cão que viveu há 1.800 anos. Ele foi encontrado em posição agachada perto da entrada. Infelizmente, o pobre cão deve ter sucumbido ao mesmo incêndio que destruiu o edifício há 1.800 anos, cápsula do tempo de 200 anos sob o Monumento a Washington. O Monumento a Washington, em Baltimore, projetado pelo arquiteto Robert Mills, é notável por ser o primeiro construído em homenagem a George Washington, precedendo até mesmo a estrutura mais famosa em Washington, D.C. De acordo com historiadores, era um fato bem conhecido que uma pedra angular foi colocada durante o estabelecimento do monumento. No entanto, onde exatamente a pedra angular foi colocada era um completo mistério. Somente em 2015, a localização da pedra angular, há muito perdida na história, foi encontrada perto do canto nordeste do monumento, onde a luz do sol toca primeiro a estrutura, um posicionamento acreditado ser influenciado por tradições maçônicas. Quem teria pensado que sob este monumento haveria outra descoberta significativa? Durante os trabalhos de restauração no monumento, uma cápsula do tempo de 200 anos foi desenterrada, lançando luz sobre a história americana inicial. A cápsula do tempo, escondida dentro da pedra angular do monumento,
continha 3 grandes frascos de vidro cheios de jornais de julho de 1815, comemorando Ion, o início do monumento. A descoberta também incluiu outros artefatos históricos, como moedas, uma placa de cobre e possivelmente uma cópia do segundo discurso inaugural de Washington. Imediatamente após a descoberta, os itens foram colocados sob os cuidados de especialistas no Museu de Arte Walters para garantir sua preservação e estudo. Essa descoberta levou as pessoas a se perguntarem se talvez existam muitas outras cápsulas do tempo enterradas ao redor de marcos significativos nos Estados Unidos, esperando para serem descobertas. O homem, consertando seu jardim, descobre inesperadamente uma motocicleta Putt. Em 2020, Chris Hopkins, um fazendeiro de Bromsgrove, Worcestershire, decidiu embelezar seu jardim. Desnecessário dizer que a última coisa que ele esperava era descobrir uma motocicleta inteira. Enquanto tentava simplesmente melhorar a aparência de seu jardim, Chris desenterrou uma motocicleta Putt dos anos 1960, enterrada sob seu canteiro de flores. Inicialmente, Chris pensou que havia descoberto uma bicicleta infantil ao ver o guidão. No entanto, à medida que continuava a cavar, percebeu que havia encontrado uma motocicleta de tamanho completo. Quando desenterraram completamente a motocicleta, descobriram que ela estava quase inteira, com faróis, guidão e pneu dianteiro ainda anexados. Desnecessário dizer que a descoberta deixou Chris e suas filhas, Natasha e Scarlett, espantados. A família vive na propriedade há 8 longos anos, e Chris nunca esperou que, após anos vivendo na área, ele ainda não tivesse descoberto os segredos de sua propriedade. A origem da motocicleta enterrada permanece um mistério. Apesar de perguntar a vizinhos de longa data, ninguém conseguiu esclarecer como ou por que a motocicleta acabou enterrada no jardim. Eu não sei você, mas não consigo pensar em uma boa razão para alguém tentar enterrar sua motocicleta no jardim. Algum palpite? Sinta-se à vontade para comentar abaixo. Vontade para... Casal descobre moedas da Guerra Civil sob o concreto. Imagine que você está reformando o antigo piso da cozinha de sua casa do século XVII, apenas tentando tornar o espaço um pouco mais aconchegante. Em vez de pedras empoeiradas, você encontra ouro, literalmente. Foi exatamente isso que aconteceu com Robert e Betty Fuchs, em West Dorset, Inglaterra. Enquanto removiam queimadas de concreto e lajes, eles encontraram um tesouro de mais de 1000 moedas, agora conhecido como o Tesouro de Moedas de Points. Como sempre digo, existem pessoas sortudas, e depois existem pessoas sortudas. Se essa descoberta notável data do período tumultuado da Guerra Civil Inglesa, de 1642 a 1651, uma época de feroz conflito entre os realistas, que apoiavam o rei Carlos I e os parlamentaristas. As moedas, incluindo peças de ouro e prata, apresentam monarcas como Elizabeth I, James I e Charles I. Um achado de destaque foi uma moeda de ouro unite do reinado de Charles I, alcançando mais de 5.000 libras em leilão. As moedas provavelmente foram enterradas entre 1642 e 1644, em meio à incerteza e caos da guerra. Talvez para protegê-las de confisco ou roubo. Dorset, onde as moedas foram encontradas, era um ponto quente de atividade militar, o que poderia explicar por que as moedas foram escondidas. Isso significa que, por 4 longos séculos, as moedas permaneceram escondidas. O Museu Britânico confirmou as origens das moedas e sua conexão com a Guerra Civil Inglesa. Após serem identificadas e avaliadas, as moedas foram colocadas à venda. Os preços finais de venda do tesouro não foram divulgados, mas com sua raridade e antiguidade, as moedas mais valiosas poderiam facilmente alcançar mais de $2.000 cada. Caçador de tesouros desenterra a moeda de ouro de 500 anos. Falando em moedas, vamos falar sobre o caçador de tesouros Gareth Millward, que desenterrou uma deslumbrante moeda de ouro de 500 anos em um campo perto de Ashbourne, Derbyshire. Esse raro achado, apresentando os brasões reais em seu selo, data da era Tudor e estava inscrito com uma citação: "Pela cruz salva-nos, ó Cristo, nosso Redentor", escrita em latim. De acordo com Gareth, ele já tinha uma suspeita de que havia algo valioso na terra que estava inspecionando. E assim, em um dia particularmente quente de verão, em 2019, ele saiu com seu confiável detector de metais. Desnecessário dizer que ele não se decepcionou. Especialistas afirmam que o artefato poderia facilmente alcançar entre 2.000 e 4.000 libras.
o que era cerca de 2.650 a 5.200 dólares na taxa de câmbio daquele ano. Agora, o que você faria se fosse o descobridor da moeda? Você a venderia após ouvir seu valor ou a guardaria para si? Se você perguntar a Gareth, ele preferiria manter a moeda para si, acreditando que não deveria se desfazer de um precioso artefato histórico que encontrou com seu próprio trabalho árduo, padaria de prisão encontrada em Pompeia. Em 2023, arqueólogos escavando em Pompeia descobriram os restos mortais de 3 indivíduos que, até seus últimos momentos, estavam presos no lugar onde trabalhavam e labutavam a maior parte de suas vidas. Uma padaria. Os pesquisadores acreditam que, na catastrófica erupção do Monte Vesúvio em 79 d.C., essas trágicas vítimas não tiveram escolha a não ser se aglomerar, pois não conseguiram escapar da súbita fúria do vulcão. A erupção, infame por seus fluxos piroclásticos rápidos e mortais, enviou uma nuvem escaldante de cinzas e gases sobre Pompeia, encerrando a vida de muitos na cidade, quase instantaneamente, mas também preservando os momentos finais das pessoas. Esse fenômeno, conhecido como surto piroclástico, pode atingir temperaturas de até 1.000 graus Celsius, causando morte instantânea por choque térmico. Os corpos encontrados na padaria foram preservados sob camadas de cinzas, suas posturas congeladas em um momento de pânico e desespero. Só podemos imaginar o quão horríveis foram seus últimos momentos, sabendo que a fúria do vulcão os encerraria e que não tinham como escapar. Lampreias sugadoras de sangue de 160 milhões de anos. Cientistas na China recentemente descobriram os fósseis de 2 espécies antigas de lampreias, datando de impressionantes 160 milhões de anos atrás, durante o período Jurássico. Essas descobertas, da formação Yanliao Biota, no norte da China, incluem os maiores fósseis de lampreias já encontrados. O que descobrimos desafia o que sabemos sobre essas criaturas sem mandíbula e semelhantes a enguias. A maior das 2 espécies mede impressionantes 58 centímetros, enquanto a menor tem cerca de 28 centímetros de comprimento. Ao contrário de muitas lampreias modernas, conhecidas por seus hábitos parasitários de sugar sangue, esses espécimes antigos exibiam uma adaptação muito mais sinistra: capacidades de comer carne. Seus dentes e estruturas mandibulares sugerem que arrancavam pedaços de carne de suas presas, o que é igualmente assustador se você me perguntar. Esses fósseis revelam mais sobre como essas criaturas evoluíram e sobreviveram. As lampreias que vemos hoje são consideradas fósseis vivos, devido a quão pouco mudaram ao longo de milhões de anos. Elas existem há mais de 360 milhões de anos e ainda são muito semelhantes aos primeiros de suas espécies. Esses fósseis recém-descobertos revelam que, no período Jurássico, essas criaturas haviam evoluído mecanismos de alimentação complexos e tamanhos corporais significativamente maiores do que seus ancestrais do período Paleozoico, que eram muito menores e menos equipados para predaçar. Crianças múmias de 1.000 anos ainda têm cabelo na cabeça. Em 2023, arqueólogos em Lima, Peru, desenterraram 4 múmias de crianças de 1.000 anos com cabelo ainda intacto na cabeça. Esses restos mortais, as múmias foram encontradas em um local de sepultamento cerimonial, envoltas em feixes de videiras e posicionadas em posição fetal, uma prática comum de enterro dos Ishma. Junto aos restos, os pesquisadores descobriram cerâmicas vermelhas, indicando a importância ritualística do sepultamento. Além da idade das múmias, o que as tornava bastante surpreendentes era o fato de algumas delas ainda terem cabelo em seus crânios. Isso mostra o quão bem preservadas estavam. De fato, esses eram alguns dos restos mais bem preservados já encontrados na região. Estátua budista de elefante de 2.300 anos encontrada na Índia. No Vale do Rio Daya, em Odisha, arqueólogos desenterraram uma estátua bem preservada de um elefante. Esta estátua é um exemplo impressionante da arte budista antiga, tir de uma única peça de rocha e medindo cerca de 90 centímetros de altura, foi descoberto ao lado de outros artefatos antigos, incluindo restos de um templo budista. Agora, por que essa estátua é tão significativa? Os pesquisadores estão tentando aprender mais sobre a religião da região ao longo da história. Os historiadores sabem que o budismo se originou no norte da Índia, por volta do século V ou VI a.C. Por volta desse período, o hinduísmo e o islamismo começaram a se espalhar. De acordo com o censo de 2011 da Índia, apenas 7% da população moderna da nação praticava o budismo.
No entanto, essa estátua de elefante poderia ter sido significativa, tanto no budismo quanto no hinduísmo. Afinal, elefantes simbolizam realeza, fertilidade e chuva em ambas as religiões. A descoberta de uma estátua desse tipo, em uma região onde o budismo era proeminente, prova ainda mais a importância do animal na religião. Pente da Idade do Ferro feito de crânio humano. Em 2023, arqueólogos identificaram um pente da Idade do Ferro feito de crânio humano na Inglaterra. Agora conhecido como o pente de Bar Hill, sim, você ouviu direito, esse pente é feito de um crânio humano. Arqueólogos do Museu de Arqueologia de Londres acreditam que este pente de 2.000 anos, feito a partir de uma parte de um crânio humano, não foi feito para pentear o cabelo, mas sim para ser usado como adorno de cabeça ou amuleto. Descobrimos vários pentes que datam da Idade do Ferro, mas ao contrário de outros, este pente de crânio humano mostra pouco ou nenhum desgaste, o que indica que raramente foi usado para estilizar o cabelo. Na verdade, pode ter sido um adorno de cabeça simbólico e um objeto poderoso para membros da comunidade local na Idade do Ferro. É provável que apenas indivíduos reverenciados fossem os únicos permitidos a usar uma peça tão macabra, mas significativa. Cabeça de estátua de Hígia, de 2.100 anos. Em 20 de maio deste ano, arqueólogos descobriram uma cabeça de estátua de Hígia, enquanto escavavam na antiga cidade de Laodiceia, na Turquia. Os pesquisadores estimam que a estátua tenha cerca de 2.100 anos, e pode ter sido erigida no centro de Cura, dentro da cidade. A cabeça da estátua é bastante significativa, pois apresenta Hígia, conhecida como a deusa da saúde na mitologia grega. Curiosidade: seu nome é a origem da palavra higiene, já que ela também é conhecida como a deusa da limpeza. Ela é frequentemente retratada com uma serpente, simbolizando cura e rejuvenescimento enrolada em uma tigela ou bastão. Ela também é filha de Esculápio, o deus da medicina. Hígia desempenhou um papel significativo nas práticas médicas da Grécia Antiga. Seu culto enfatizava medidas preventivas de saúde, promovendo limpeza e bem-estar. Descobrir sua estátua em um hospital prova o quão significativa ela era para o bem-estar das pessoas há 2.100 anos. Os pesquisadores acreditam que há mais dessas estátuas escondidas sob Laodiceia, um local renomado pelos muitos templos e outras maravilhas arquitetônicas, construídas há milhares de anos. Frascos de urina de 500 anos. Recentemente, arqueólogos no local do Hospital Ospedale degli Innocenti, em Roma, descobriram um tesouro de frascos de urina de 500 anos. Esses frascos, conhecidos como matula, eram usados por médicos há séculos para diagnosticar várias doenças, incluindo icterícia e diabetes, analisando a urina do paciente. Por analisar, quero dizer examinar pessoalmente a urina. Durante a Renascença, havia uma prática conhecida como uroscopia, o estudo da urina. Em uma época em que as ferramentas médicas não eram tão avançadas, os médicos frequentemente examinavam a cor, a sedimentação, o cheiro e o gosto da urina para determinar se uma pessoa estava doente. Sim, você ouviu certo. Médicos de 500 anos atrás provavam a urina de seus pacientes. Por mais desagradável que pareça, esse método era particularmente útil para detectar diabetes, pois a urina dos pacientes diabéticos frequentemente tinha um gosto doce devido aos altos níveis de glicose. Esse método não começou arbitrariamente, mas sim tem sido uma parte integral da medicina desde a Grécia Antiga. Felizmente para nós, hoje os médicos não precisam se envolver nessa prática repugnante para diagnosticar seus pacientes. A cervejaria mais antiga do mundo encontrada em sítio de sepultamento egípcio antigo. Em 2021, arqueólogos desenterraram algo inesperado em um sítio de sepultamento egípcio antigo, uma cervejaria. Os arqueólogos descobriram esta fábrica de cerveja de 5.000 anos em Ábidos, Egito, particularmente em uma acrópole dedicada a Osíris, o deus do submundo. Até agora, esta cervejaria é a mais antiga conhecida no mundo. O local apresenta 8 grandes seções, cada uma contendo cerca de 40 bacias de argila, usadas para fermentar uma mistura de água e grãos. Esse conjunto poderia produzir aproximadamente 22.400 litros de cerveja de uma vez, indicando sua capacidade de fornecer quantidades substanciais, provavelmente para rituais reais e cerimônias sacrificial. Agora, você provavelmente está se perguntando por que os antigos egípcios precisavam de uma cervejaria tão vasta. Na época, a cerveja no Antigo Egito não era apenas uma bebida,
mas desempenhava um papel crucial nas práticas religiosas e sociais. Era frequentemente usada em cerimônias dedicadas aos deuses, e era considerada um alimento nutritivo, tanto para os vivos quanto para os mortos. De fato, a cerveja era uma bebida tão amada que poderia muito bem ser considerada uma forma de moeda na época. Até os trabalhadores frequentemente recebiam cerveja como compensação por seu trabalho árduo. Ao contrário da cerveja que temos hoje, no entanto, a que os antigos egípcios faziam tinha muito menos teor alcoólico, tornando-a uma bebida refrescante em vez de recreativa. Homem encontra 700 moedas da era da Guerra Civil enterradas em seu campo de milho. Todos nós temos sorte diferente. Tome como exemplo o homem de Kentucky, que desenterrou um inesperado tesouro enquanto cavava em seu campo de milho em 2023. Agora conhecido como o Grande Tesouro de Kentucky, esta descoberta magnífica inclui dólares de ouro indianos de $1, dólares de ouro da liberdade de $10 e dólares de ouro da liberdade de $20. Além disso, apresenta 18 moedas extremamente raras de $20 da liberdade com a marca P de 1863, que são valorizadas em 6 dígitos cada. Essas moedas datam principalmente de 1840 a 1863. E sua raridade, junto com sua antiguidade, significa que seu valor aumentou 10 vezes. Agora, de onde vieram essas moedas? Antigamente, muitos escondiam seus tesouros em propriedades privadas. Durante a Guerra Civil, Kentucky era um estado fronteiriço com lealdades divididas. Isso significa que o estado provavelmente sofreu tempos tumultuados, o que pode ter levado o proprietário original dessas moedas a enterrá-las para recuperá-las mais tarde. Infelizmente para ele, esse mais tarde nunca chegou. Muitos proprietários ricos de Kentucky eram conhecidos por enterrar somas de dinheiro para evitar que fossem tomadas pela Confederação durante o final dos anos 1800. Estamos falando de 20 mil a 80 mil dólares em moedas de ouro. Se você é de Kentucky, bem, você tem uma chance maior de acidentalmente desenterrar uma fortuna. Badgers desenterram sepulturas de guerreiros medievais. Arqueólogos não são os únicos que descobrem artefatos ou restos históricos. Às vezes, as pessoas mais improváveis, ou neste caso, criaturas, tropeçam nos remanescentes históricos mais significativos. Tome como exemplo esta descoberta arqueológica em Brandenburg, Alemanha. Texugos são criaturas conhecidas por cavar e fazer tocas. Acontece que em Brandenburg, texugos desenterraram involuntariamente as sepulturas de 2 nobres eslavos medievais. Além disso, as 2 sepulturas faziam parte de um local maior, contendo 8 sepulturas do século XII. Os texugos podem ser um incômodo para as pessoas que tentam manter seus jardins bem cuidados, mas desta vez, os arqueólogos alemães são gratos pelos mamíferos escavadores. O artista Lars Wilhelm foi a primeira pessoa a notar que os texugos estavam cavando em uma sepultura. Os arqueólogos, então, escavaram o local e foi então que encontraram um tesouro de artefatos históricos, desde espadas e fivelas de cinto a moedas que datam do século XII. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se gostou, deixe o seu like e compartilhe. Assista ao próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Se inscreva no Fatos Mais e receba mais conteúdos como esse.